longo grupo de oradores, para que não fique para muito tarde. Eu vou só apresentar as pessoas que vão usar da palavra a propósito da construção da barragem de Fridão. Vamos abrir a sessão com Maria Manuel Rola, que é deputada nacional do Bloco de Esquerda. De seguida, teremos a doutora Lucinda Fonseca, vice-presidente da Câmara Municipal de Amarante, em representação do Presidente da Câmara de Amarante, que se encontra ausente no estrangeiro. Vamos ter o Dr. Rui Cortes, que é professor catedrático na UTAD e que foi consultor do Instituto da Água para a questão das barragens. Temos também a Ana Brazão, em nome do GEOTA. Temos Artur Freitas, em nome da Associação Pró-Tâmega. E temos Pedro Soares, que é deputado nacional também do Bloco de Esquerda, que fará o encerramento das intervenções. Muito obrigados e vamos dar início então à nossa sessão. Olá, boa tarde a todas e a todos. Agradecer a toda a gente que se deslocou aqui neste dia um pouco chuvoso. Nós, bem que podemos tentar, mas não conseguimos controlar várias coisas da natureza e ela faz parte da nossa vivência, ainda bem que assim é, e que demonstra a sua ação quando menos esperamos. Eu quero também começar por agradecer a presença das associações que aqui estão hoje também para mobilizarmos contra a construção da barragem de Fridão, associações que têm vindo a fazer um trabalho bastante intenso no que concerne a barragem de Fridão e também o Programa Nacional de Barragens, e os restantes convidados que estão aqui presentes também esta tarde, para falarmos um pouco sobre o que implica a possível construção desta barragem e todo o processo que se tem vindo a desenrolar desde 2007. Bem, a barragem de Fridão enquadra-se no Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, que desde o início foi bastante contestada a nível das questões do ambiente e a nível da implicação que tem nos nossos rios. É um programa que intencionava chegar aos 7.000 megawatts de potência até 2020 e que o Plano Nacional de Barragens pretendia chegar aos 1.500 megawatts com as construções das barragens aí programadas. É preciso dizer que, aos dias de hoje, temos já mais de 2.400 megawatts nas barragens e de capacidade instalada que existe neste momento no nosso país. E este Programa Nacional teve desde logo, e como referia de início, uma grande contestação, eu às vezes troco as palavras, peço desculpa, mas contestação, quer pública, quer institucional, quer de associações, quer de interventores políticos, quer da população em Amarante também, mas a nível nacional, relativamente ao programa de barragens. E por várias razões. Por razões da debilidade dos estudos que foram feitos a quando da planificação do programa nacional, pelo facto de já à altura terem sido feitos com base em informação que estava desatualizada e porque não houve, no caso do Tâmega e das 5 barragens programadas para o Tâmega, uma avaliação cumulativa do impacto destas barragens, quer a nível dos custos ambientais, quer a nível do impacto nas próprias populações, a nível da economia local e também a nível depois do impacto nacional. E esta contestação não foi só aqui em Portugal e não foi só das associações ambientalistas e dos interventores políticos, com o Bloco de Esquerda também desde logo a demonstrar bastante renitência relativamente a este programa, mas também a própria Comissão Europeia em 2009 demonstrava bastante renitência num relatório em que apontava lacunas graves e que não era feita de facto uma comparação adequada relativamente aos impactos que estas barragens teriam e à eficiência energética que elas trariam. E também levantava uma questão relativamente à Diretiva Quadro Água e ao impacto na qualidade dos recursos hídricos, e que agora percebemos bem os problemas que temos vindo a viver
relativamente às águas e até com a questão das alterações climáticas, a poluição e a menor diluição também da poluição por falta de capacidade hídrica, e este próprio estudo levantava que esta avaliação relativamente ao impacto nos recursos hídricos era de facto muito pobre. E não equacionava também questões que cada vez estão mais prementes e que na altura também já se colocavam, que têm a ver com o impacto das alterações climáticas na disponibilidade dos recursos hídricos. Tudo isto foi razão para a Comissão Europeia demonstrar de facto que havia um problema profundo na construção e no planeamento deste Programa Nacional de Barragens, e que estima-se que aos dias de hoje, para garantirmos a manutenção dos caudais mínimos e a boa qualidade das águas, poderá ter a vir-se que reduzir a capacidade de produção destas próprias barragens em 55%, havendo um grande impacto a nível ambiental e havendo uma grande redução a nível da produção energética, o que coloca em questão e em causa a viabilidade de apostarmos nas hidroelétricas, como de facto Portugal veio a apostar como uma alternativa para a energia renovável, e que de facto nas situações em que nos encontramos hoje coloca em causa essa capacidade de resposta energética. Bem, entretanto, passaram-se vários anos, continuamos a bater no esplanão, construção do Fridão, e em 2016 houve uma revisão relativamente ao Programa Nacional de Barragens, em que foram canceladas duas barragens. Foi cancelada a barragem de Giravolhos e foi cancelada também a barragem do Alvito, que, diga-se, estava em conjunto, ou seja, o contrato era conjunto com a barragem do Fridão. E a barragem do Fridão em si ficou suspensa durante 3 anos para, diz o Governo na altura, para se analisar a capacidade elétrica desta barragem e se ela seria necessária para se fazer face às metas que estavam programadas a nível de energias renováveis. Bem, e agora vamos a Fridão e à situação concreta da barragem do Fridão e à análise da barragem do Fridão. Fridão concerne 2 barragens, uma que fica a Montante e outra a Jusante de Amarante. Amarante ficará, digamos, entalada entre 2 barragens e... posso terminar? Sim, mas terá a sua altura para depois fazer... Sim, está bem. Posso continuar? Ok. Está bem, mas pode depois no final corrigir. Bem, relativamente a Fridão e à questão do Fridão, existe relativamente ao estudo de impacto ambiental uma análise de um risco de ruptura médio relativamente à barragem. Nós, Bloco de Esquerda, fizemos uma pergunta a março de 2016 relativamente à classificação da barragem, e à altura o Governo responde-nos que Fridão está classificado como classe 1, que é a classe mais alta a nível da segurança no Regulamento de Segurança de Barragens, ou seja, Fridão de facto tem um problema gigante de segurança no caso de ruptura. E a nível do estudo de impacto ambiental não foram feitas as descrições dos possíveis impactos na cidade de Amarante a nível da possível ruptura da barragem. E soubemos também posteriormente, e através do Instituto Nacional da Água, já em 2010, após o período de consulta pública relativamente à construção da barragem, que, de facto, Amarante se encontrava na zona de autossalvamento da barragem de Fridão. Esta zona de autossalvamento implica que muita da população que vive em Amarante não terá capacidade de vir a ser evacuada em caso de rompimento da barragem. Só para vos dizer que uma onda decorrente deste rebentamento chegará à cidade em 13 minutos e subirá 14 metros acima
da Ponte de São Gonçalo, onde inicialmente tínhamos pensado fazer esta iniciativa e que, de facto, alagará toda a cidade de Amarante, com todos os riscos inerentes a essa situação. Passaremos, então, pensando-se que se poderia construir esta barragem aqui tão próximo, a ter um claro problema de segurança para Amarante. E um problema que não foi devidamente, transparentemente vinculado a toda a população a quando dos estudos de impacto ambiental. Para além disto, todos estes estudos remetem a 2010. Além de não terem previsto todos estes problemas, além de terem sido muito mal elaborados e com informação desatualizada já à data, temos já, passados quase 10 anos, um mesmo projeto com os mesmos estudos que acaba por ter uma declaração de impacto ambiental que inicialmente deveria durar 2 anos no máximo, havendo possivelmente uma prorrogação, e temos neste momento essa declaração de impacto ambiental com 10 anos de vigência. E isto é um problema, de facto, também concreto, porque vai contra o regime jurídico de avaliação de impactos ambientais e torna esta análise e esta decisão política bastante desfasada no tempo e desadequada até relativamente aos dias de hoje. Para além disto, temos a questão da EDP. A EDP tem estado muito em cima da opinião pública ultimamente. Temos neste momento a finalizar na Assembleia da República uma comissão de inquérito a tendas excessivas da EDP, com um relatório que saiu ainda esta semana e que demonstra que de facto houve favorecimento por parte de vários governos à EDP e de forma a que esta fosse privatizada, não é? A EDP teve de facto, e é um recurso essencial para o país, a capacidade de ter intervenção nos seus recursos energéticos, coisa que neste momento Portugal não tem, e sabemos aos dias de hoje que tivemos negócios de facto ruinosos no que toca à privatização da EDP, que nos veio a colocar em todo este papel, naquele que estamos a falar aqui hoje, que concerne a barragem de Fridão, mas também a nível nacional, no grande saque que foi feito aos contribuintes e que também, a construir-se a barragem do Fridão, será feito também aos contribuintes, porque de facto os custos da construção da barragem serão associados à fatura energética de cada um e de cada uma de nós, sendo que a EDP também se protegeu bastante bem neste negócio e no que concerne à barragem de Fridão, especialmente. Eu falava-vos anteriormente que o contrato relativamente a Fridão incluía também a barragem do Alvito. Quando se procedeu ao cancelamento da barragem do Alvito, o valor associado às duas barragens, que era cerca de 230 milhões, foi, digamos, separado. E a barragem do Alvito foi analisada como tendo um valor de apenas 13 milhões de euros, que foram também por interesse da própria EDP no cancelamento da barragem e porque já não tinha interesse, já não tinha rentabilidade para a EDP a construção dessa barragem, associou um valor de 13 milhões de euros à barragem do Alvito e 218 milhões de euros à barragem do Fridão, que ficou suspensa até aos dias de hoje e até dia 18 de abril deste mês de 2019, quando será tomada a decisão. Ou seja, a EDP acabou por associar um valor muito mais avultado a uma barragem que não é muito diferente da barragem do Alvito. Aliás, a nível da capacidade de produção, tem uma capacidade muito diminuta e até o Ministro do Ambiente já o veio reconhecer agora recentemente, e coloca-se a questão dos 218 milhões relativamente à construção da barragem. O que nós dizemos é que a EDP não pode estar a brincar nem com a vida das pessoas, nem com o orçamento nacional que nós temos relativamente ao nosso país. A EDP já tem feito vários milhões. A privatização da EDP foi um negócio ruinoso
para Portugal e, de facto, estes 218 milhões não são uma contrapartida que a EDP deve receber, não tem direito a qualquer indemnização, porque, de facto, aquilo que a EDP estava a construir aquilo e aquilo que ela se propôs a fazer aqui, de facto, iria ser muito mais penalizador relativamente a Amarante, relativamente a Portugal, e o que, de facto, tem que acontecer é o cancelamento da barragem do Fridão, sem qualquer lugar em indemnização. E também porque estamos a falar de uma questão premente para Portugal e que levanta, de facto, o problema de nós termos a capacidade energética, de facto, mas uma capacidade energética que seja nossa e que não vá contra a população com que todos a população, contra o ambiente, contra a segurança, a proteção de todos e de todas nós, e que, de facto, a EDP, buscando os lucros que tem vindo a buscar em Portugal, não pode ser a pessoa que acaba por dar a última palavra. A última palavra tem, de facto, de ser nossa. Este processo está a chegar a um fim. O próprio Governo já demonstrou que, de facto, não existe qualquer razão para a construção da barragem do Fridão, algo que nós cá já vínhamos a dizer há imenso tempo, bem tarde, mas ainda bem que o reconhecem, é um bom sinal, e de facto o que é importante neste momento é que este cancelamento exista. Aliás, como também o Bloco de Esquerda apresentou esta semana na Assembleia da República um projeto de resolução para o cancelamento da barragem do Fridão, projeto este que não foi aprovado, teve os votos contra do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, tendo tido a abstenção do CDS e do PSD. Foi aprovado um outro projeto, apresentado pelo CDS, para que existam novos estudos de impacto ambiental relativamente à barragem do Fridão, sendo que nós sabemos, claro, podemos fazer novos estudos, mas está à vista de todos e de todas que, de facto, estes novos estudos o que vão demonstrar é que esta barragem não pode ser construída. E nós dizemos isso à partida sem necessitarmos de novos estudos, aqueles que existem já o demonstram, as posições de várias instituições também já o demonstram e a própria população também sabe que assim é e que não faz sentido seguirmos com esta construção. Obrigada. Só uma pequena parte, desculpem. Aqui está fora do país, faço com muita satisfação, até porque também tenho o pelouro do ambiente, portanto faz todo sentido que aqui esteja e estaria com ele se ele também pudesse aqui estar. Dizer-vos o seguinte, e vou responder em concreto à questão que a Conselhia do Bloco de Esquerda me pediu, ou pediu ao Sr. Presidente, para manifestar neste primeiro momento, que é qual a posição da autarquia, qual a posição do Sr. Presidente da Câmara. É muito simples. É contra a barragem da construção da barragem de Fridão, como o foi desde o início. É uma posição coerente, mesmo enquanto Presidente da Conselhia do PSD, essa posição é também a mesma, portanto, somos todos contra a barragem de Fridão. Podemos recuar no tempo de quando o atual Presidente da Câmara era ainda vereador, ou era na altura vereador da oposição e era também Presidente da Conselhia, que apresentou uma proposta à autarquia, à Câmara, para que fosse votada a proposta de não construção da barragem, que de resto foi aprovada em reunião de Câmara por unanimidade. Portanto, a posição do Sr. Presidente da Câmara é a posição do Executivo que o acompanha, é a posição da Conselhia, é de não à construção da barragem de Fridão, sem qualquer sombra de dúvida. Estarei aqui a seguir para as questões que entenderem convenientes. Muito obrigada e que se faça voz para além destes nossos 302 km². E já agora, em relação ao que dizia a Elisa Antunes, o espaço escolhido é bom. Todos os espaços em Amarantos são bons, porque este também seria um espaço destruído se a barragem fosse construída. E se calhar aqui, neste local,
temos ainda uma melhor visão do impacto que poderia ser, de onde poderia subir esta onda gigante nesta zona de inundação. Portanto, contra a barragem, contra a construção da barragem de Feridão. Obrigada. Vou chamar então Artur Freitas, em representação da Associação Pró-Tâmega. Foi que as duas barragens, ou seja, o escalão principal e o escalão jusante, citou-se ambas a montante, escorregou-lhe e disse que uma era a jusante. Não te importa. Outra questão que eu queria aqui focar é que, efetivamente, a posição do Presidente da Câmara não é a posição da Câmara. Sentimos nisso. A posição do Sr. Presidente da Câmara é título pessoal e, portanto, líder da Conselhia do PSD. E outra coisa que é essencial analisar, e é muito simples, olhando aos últimos desenvolvimentos, portanto, que acontece a moção que foi apresentada, a proposta de resolução que foi apresentada pelo Bloco Esquerdo, que eu conheço bem, efetivamente não passou e, portanto, teve os votos que teve contra e as abstenções e, portanto, apareceu, de facto, insolitamente, um vereador, um deputado do Partido Socialista de Amarante a votar a favor, mas com uma declaração de voto. O deputado do Partido Socialista, Hugo Carvalho, julgo eu, votou na declaração de voto que estava por causa dos impactos da paisagem. Não foi ao cerne da questão. Agora, uma coisa que sabem, e eu vou começar um bocadinho mais atrás, é o seguinte: qual é o ponto da situação? Primeiros equívocos. O primeiro equívoco é que o Ministro do Ambiente acabou de dizer há bem pouco tempo que o que estava por trás disto é que houve uma empresa que legitimamente pagou para construir a barragem. A empresa não pagou para construir a barragem. A empresa, em 2008, pagou por uma mera hipótese de um programa que havia, que tinha de ser sujeito ao escrutínio da avaliação de impacto ambiental. Portanto, se o Governo recebeu por antecipação e bem jeito lhe fez, para tamponar os rombos do orçamento de 2008, agora não pode perguntar onde é que vai arranjar dinheiro, como perguntou a Assunção Cristas, quando era Ministra do Ambiente, no TUA. A Assunção Cristas perguntou como é que quisessem recuar, que não havia dinheiro para devolver a EDT. E, portanto, deixemos cá de ilusões. Se o processo em si mesmo está inquinado de base, porquê? Se lerem o decreto-lei que regula o regime jurídico e a avaliação de impacto ambiental de 2007, lá está escrito, preto no branco, é o seguinte: em Portugal e em países com ordenamento jurídico semelhante ao nosso, determinados projetos ou programas suscetíveis de ter impacto relevante e que carecem de ser uma avaliação de impacto ambiental, já estão as grandes opções tomadas previamente, sem se considerarem alternativas. Foi para isso que se estabeleceu a convenção, uma diretiva europeia, para que os grandes planos suscetíveis de ter impacto no ambiente, os seus impactos têm que ser previamente avaliados antes da decisão. O que é que aconteceu com o Feridão? O que aconteceu com o Feridão é que agora, por exemplo, foi na realidade chumbado o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que na realidade foi chumbado como foi, mas passou um projeto de resolução do CDS, nomeadamente o que pugna é que se proceda no estudo de impacto ambiental. Ora bem, a questão do novo estudo de impacto ambiental, nós estamos atentos, que eu conheço a ação de fio a pavio, se ao fim e ao cabo incidir sobre os mesmos elementos que foram cateados, se foram de segurança, porque a consulta pública da avaliação de impacto tem que ter o dedo para baixo, porque isto é um pique. A avaliação, a consulta pública durou 40 dias úteis entre 19 de dezembro e 15 de fevereiro. Nesse prazo, esta praça que aqui está, e mais o António Gonçalves, que está lá ao fundo, assinámos uma petição à Câmara que tratasse de obter quais eram os impactos a nível do ajusante, que era obrigatória a avaliação prévia, e a Câmara não avaliou a ponta do chavo, a Câmara de então. Tivemos que, efetivamente, fazer uma queixa para a Comissão de Acesso aos documentos administrativos, e o Sr. Presidente da Câmara disse que era uma mera opinião que não obrigava a administração à prática de qualquer ato. Nessa altura, pedimos o alargamento do prazo para a consulta pública à Agência Portuguesa de Ambiente. Já agora, deixem-me falar tecnicamente, que eu não sei falar de outra maneira.
que é a autoridade que presidia tutelava o domínio público hídrico era o Instituto da Água. E a autoridade que licenciava era a Agência Portuguesa do Ambiente. Pedimos o alargamento disso. E foi isso. Na realidade, precipitou que o Instituto da Água me dirigiu uma carta pessoal com toda a tragédia que bem conhece. E, portanto, já foi mais que dito e redito, que em termos de coisa. Agora pergunta muita gente, o que é que fez a EDP? A EDP que não dá ponto sem nó, automaticamente no balanço colocou no seu site perguntas frequentes, aquilo que há bocado foi feito e dito, assim, perguntas frequentes. Amarante situa-se na zona de autossalvamento? Responde a EDP. A zona de autossalvamento é a zona com um mínimo de 5 km e 30 minutos do percurso da onda de cheia, em relação à qual se considera não haver tempo de afluir os meios de evacuação. E outra coisa giríssima. Entretanto, como sabem, o Sr. Presidente da Câmara é, por inerência, o Presidente da Comissão Municipal de Proteção Civil. Portanto, se estávamos todos, efetivamente, atidos a que o Sr. Presidente da Câmara vestia essa roupa, é lógico que o Sr. Presidente da Câmara entrou em juízos absolutamente deprimentes, nomeadamente a dizer que dormia muito bem debaixo da barragem, e disse também que Amarante não está no centro do mundo, eu tenho por memória, não está no centro do mundo, e no caso da barragem de Fridão, os interesses nacionais falam mais alto. Outra coisa que há bocado foi dito, disse aqui a senhora vereadora, que o seu partido, efetivamente, levou à Câmara uma proposta, uma moção contra a barragem de Fridão. Foi uma segunda proposta. Foram duas propostas. Quer uma proposta, quer outra, foram votadas por unanimidade. E o mais deprimente é o seguinte, quer uma Câmara, quer outra, negociaram com o EDP, nada a fazer que pudesse obstar à concessão da barragem. Ou seja, existe, isto não é novidade para ninguém, se lerem as atas. Se lerem as atas da Câmara, existe um protocolo em que o PSD, efetivamente na altura, fez uma declaração de voto contra, e que foi na Câmara do PS, foi em 2011. Em 2017, o mesmo PSD fez uma adicional a esse protocolo. O que é que esse protocolo impõe à Câmara? Que a Câmara mantenha o sigilo sobre esses documentos e que a Câmara nada faça que possa obstar ao desenvolvimento da barragem. Ora bem, o que é que eu quero dizer mais? Isto é absolutamente real. Isto é absolutamente real. Eu falo, efetivamente, o Sr. Presidente da Câmara, quando perguntei, fui à Câmara, qual era a sua posição, porque já tem havido outras posições, o Sr. Presidente da Câmara foi a Lisboa com os cinco Presidentes das Câmaras a montante, e na altura disse que ia pedir que se designasse a questão do protelamento e a manutenção da suspensão do plano de ação municipal. Mas uma das coisas que acontece, quando a Câmara podia falar, o que é que a Câmara disse? Vamos lá ver, deixamos cá de ilusões. A Câmara disse assim, posição, relatório da consulta pública. Câmara de Amarante não apresenta a expressão, não exprime posição clara. Câmara de Amarante não exprime posição clara. É evidente que o CDS tomou uma atitude. Julgo que outra coisa que era de notar é quando foi feita uma comissão de acompanhamento da barragem de Fridão, estavam lá todos os partidos que estavam representados na Assembleia Municipal, menos o PS. Menos o PS. Menos o PS. Eu não gosto de dizer coisas. Eu estou à vontade porque já fui convidado pelo PS para a Assembleia Municipal, já fui convidado pelo CDS para almoçar com eles, já fui convidado por Independente, já fui convidado por Dr. Assis para a cabeça da lista para a Assembleia Municipal, já fui convidado pelo CDS no tempo do Manuel Monteiro. Eu sou, aparentemente, digamos assim, um clacranho. O que eu vos digo é o seguinte, não vos iludam, querem ver outra coisa gira? Sabem porque é que o relatório da Comissão Independente que avaliou o cumprimento das metas adequadas da água provocou, a Celema que provocou? Porque eu pedi esse relatório. Eu pedi esse relatório. A Ministra do Ambiente mandou-me fornecer o relatório. Depois o diretor do Instituto da Água, Orlando Gaspar, por exemplo, perguntou à Comissão Europeia se podia fornecer, a Comissão Europeia disse que não. E entretanto me fazer o relatório. E foi a Marisa Matias, eurodeputada, que levou o problema ao Parlamento Europeu. Eu estou à vontade porque, ao fim e ao cabo, não devo nada a ninguém, nem temo. Agora vos digo, se fazem outra vez, saibam uma coisa, o risco das barragens está sistematizado. E sabem uma coisa gira? Sabem de que é que depende a aceitabilidade do risco?
Depende do grau cultural da população. Quer dizer, Amarante é considerada carne para canhão. Se construíssem um tanque lá em cima, no Castelo de São Jorge, levantava-se o carne trincado. Quando quiseram construir os furos lá em Algesur, parou tudo. Portanto, conclusão. Se o Sr. Ministro disse, e eu repito, Fredão não é necessário. Quando vim há 3 anos para o poder, não tinha ideia da autonomia que eu tinha para a decisão. Quando foi formulada umas metas até 2020, nós queríamos recuperar a percentagem de 50% do potencial hídrico que não estava aproveitado e reduzir para tanto. Outra coisa que queríamos era, efetivamente, aumentar a potência instalada para 7 mil megawatts. Efetivamente, isso aqui há pouco a senhora deputada que passou foi com o contributo da reversibilidade das barragens, lá está o contributo da reversibilidade das barragens e o aumento da potência instalada. Porque é que agora a água veio para a ordem do dia a questão do stress de água? É o PCP a dizer que é preciso construir mais barragens, já estavam planeadas? É o PCP de marcar-se dos verdes na votação? É toda a gente nesta hora, mas o Sr. Ministro já o disse. Devido à diminuição do caudal da chuva, se espera, automaticamente a ideia de que as barragens são em si mesmo uma solução autenticamente da pedra filosofal tem que ser afastada e temos que apostar. Porque é que o Governo não apostou como estava visto? Porque é que o PCP não apostou como estava visto na questão da barragem de Fragilde, na questão do desassoreamento de uma série de barragens que era para fazer as reservas de água? Outra coisa que acontece, falar da paisagem a pretexto de Amarante é a gente que se esqueceu do Tua. Falar dos prédios que efetivamente foram submersos em Mondinho é a gente que se esqueceu da Vilaria das Furnas e da Aldeia da Luz. Falar que ao fim e ao cabo é o assoreamento é a gente que está a brincar comigo. Falar na economia do Vale é outra coisa qualquer, só quem não conhecer a agricultura do Vale. Falar no vinhão, que é uma casta sui generis não sei onde. Ora bem, meus amigos, a ação assenta num princípio que é sacrossanto. É o que está no Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos, que chama-se isso tutela jurisdicional efetiva, que dá direito a que todos os cidadãos têm direito a que as suas causas transitem a julgado em tribunal competente e sejam decididas em tempo razoável. Acham que é tempo razoável? Há 9 anos que andamos a tirar água à hora. Agora fiquem a saber, e posso dizê-lo, se o Sr. Ministro não reconsiderar isto, a primeira coisa que eu vou pedir, eu pertenço a uma associação, eu sou apenas vogal do Conselho Fiscal. O meu problema é que em vez de vogal, sou consoante. O que é que eu vou fazer? Podem ter a certeza absoluta. A primeira coisa é saber se a Câmara está manietada ou se a Câmara dá uma sacudidela nesses protocolos. Isso está livre para nos representar. E depois aguardemos. E a segunda coisa que vai ser uma queixa para a Procuradoria da República, onde está uma queixa, uma série de elementos que foram canalizados ontem, que a Comissão Parlamentar de Inquérito às TMECs, efetivamente já destacou uma série de elementos absolutamente irrecusáveis. Eu vou-me pôr mais calmo, que é para ver se os mostrar muita ideia que estou zangado. Eu por dentro sou zangado como o diabo, mas por fora não devo estar zangado. O que se passou com a consulta pública foi uma palhaçada, com conhecimento de causa. E quando a Câmara dizia que não são as associações que representam os cidadãos, eu pergunto se não são as associações, quem é que representa? E uma coisa que tem que ser chamada à causa. Houve 3 mil cidadãos no meu movimento, houve mais 3 mil cidadãos no movimento, também pertence ao Dr. Emanuel Queiroz, que subscreveram uma moção contra a barreira de Fredão. Nós fomos falar com o Dr. Nuno Melo, o professor Nuno Melo, há mais de quanto tempo? Ainda bem que o CDS deu uma sacudidela no irmão siamês, que é o PSD. Não quis ficar mal na fotografia. Ora bem, meus amigos, desculpem a minha linguagem, não tenho outra, tenho respeito por todos os... Vou almoçar na segunda-feira com os elementos do CDS. Eu fui almoçar com os elementos do Bloco de Esquerda. Eu tenho uma carapaça que não me faz criar anticorpos, respeitar muitíssimo bem quem merece respeito, e a senhora vice-presidente merece todo o respeito por estar aqui e por maturar e por me ouvir. Mas sabe que eu não tenho outro tom, nem tenho outra forma de falar. Olha, vos garanto que a barragem não vai ser feita. Só por cima do meu cadáver. Ora, muito boa tarde. Aqui a Lisa, quando começou a fazer a apresentação dos oradores,
disse que isto era um dia hoje muito desagradável. Eu estou muito satisfeito de estar a chover, de ver tanta água e de ver as barragens a encherem. E é exatamente sobre esta questão das barragens e as alterações climáticas que existe uma percepção errada que é passada para a opinião pública de que em situações de déficit de água, déficit hídrico e as situações que se têm vindo a agravar, que as barragens são essenciais como reservas de água. Isso seria de facto verdade se as barragens como esta de Fredão tivesse realmente um fim múltiplo, mas não tem. É apenas para a produção de energia hidroelétrica, é apenas de facto para dar lucro à EDP. Não é uma barragem que favoreça o turismo, pelo contrário, é uma barragem reversível, isto é, vai ter um nível de flutuação das cotas que vai criar uma elevada erosão nas margens, portanto, do ponto de vista paisagístico, é absolutamente destrutiva. Repare-se que também em termos de rega não está definido nada para aproveitamento para fins da agricultura, portanto, tem um único fim, que não é colmatar realmente as deficiências de água, é apenas realmente para produzir kilowatts e, obviamente, encher os bolsos dos acionistas da EDP. Portanto, era um aspecto que eu considero aqui essencial, que esta barragem não é uma barragem de fins múltiplos e está apenas destinada à produção de eletricidade e essa é uma barragem que tem impactos ambientais, por ser reversível, impactos ambientais muitíssimo maiores do que uma barragem que não seja reversível. Eu estive, como foi dito, no início fui consultor do INAG, do Instituto da Água, da altura, para a questão das barragens, na avaliação ambiental estratégica, e fui chamado exatamente porque a Comissão Europeia ameaçava Portugal num contencioso de penalizar Portugal, inclusive não libertar fundos comunitários para a situação da avaliação ambiental estratégica das barragens. Na altura foram definidas 25 locais possíveis de construção de barragens, foram aprovados 10 locais e realmente perante a ameaça da Comissão Europeia, e essa ameaça tem uma razão, de facto foi dita pela deputada Maria Manuel, que tinha a ver com a Diretiva Quadro da Água. A Diretiva Quadro da Água obrigava a que houvesse uma recuperação da qualidade dos nossos recursos hídricos, portanto a melhoria do estado ecológico das nossas massas de água, e a construção das barragens que estava prevista ia implicar, ou vai implicar, exatamente o contrário. Vai implicar a degradação dos nossos recursos hídricos. E, portanto, a Comissão Europeia não podia aceitar uma situação destas e eu pessoalmente tive que ir a Bruxelas também para discutir com a Direção-Geral do Ambiente estas questões. Portanto, isto é um processo que já tem mais de 10 anos e realmente havia uma pressa do Governo tremenda em que esta situação fosse resolvida e em que o Governo, na altura, encaixasse o dinheiro no sentido de diminuir o déficit desse ano. Portanto, o Estado encaixou muito dinheiro, que permitiu diminuir o déficit. A situação foi de tal maneira caricata que, quando eu terminei a reunião da Direção-Geral do Ambiente, mal cheguei à representação portuguesa, à REPER, a representação portuguesa em Bruxelas, havia um telefonema do Primeiro-Ministro, José Sócrates, a perguntar como é que tinha corrido a reunião, imediatamente. Porque, de facto, o objetivo era que receber o dinheiro através da EDP, da Iberdrola e, na altura, também da Endesa, para diminuir o tal déficit e, de algum modo, amarrou esta situação que nós estamos a viver, que foi o resultado de o Estado ter encaixado verbas vultuosas e realmente, portanto, procurar ter engordado alguns acionistas e não ter em conta as questões ambientais e portanto, esta situação de Fredão que se tem vindo a arrastar é a consequência exatamente da situação, do que aconteceu nessa altura. Eu devo dizer também, e eu aqui não queria, obviamente, alargar muito a minha intervenção, porque há mais gente a falar, mas quero também dizer que, relativamente ao estudo de impacto ambiental, o estudo não teve a mínima qualidade. E não teve a mínima qualidade porque uma questão base em qualquer estudo de impacto ambiental é que haja alternativas em relação às barragens. Alternativas do ponto de vista da localização, que tem a ver com os impactos que pode ocasionar, etc. E aqui só havia uma única alternativa. É fazer uma cota a 160 metros
ou fazer a 165 metros. Portanto, não havia mais alternativa nenhuma da localização das barragens, etc. Havia apenas isto. Ou se faz a 165 metros, ou se faz a 160 metros. Portanto, o que foi decidido foi, obviamente, tinha menos impactos e fazer a 160 metros. Não é? Apesar de, mesmo nestas condições, repare-se que, é claro que eu sinto muito todo o impacto que vai ter em Amarante, toda esta situação e, eventualmente, também as questões de segurança. Mas não podemos deixar de recordar que esta barragem vai ter, uma das barragens, a barragem de Montante, vai alargar uma zona de 35 km, a barragem de Jusante de 4,5 km. Portanto, estamos a falar em cerca de 40 km que vão ser alagados, que vão-se perder cerca de 150 hectares de culturas agrícolas, 850 hectares vão-se perder do ponto de vista que vão ficar cobertos pela água, vão ficar submersos. E já agora digo-vos também uma coisa. Sabem qual é a razão pela qual foram construídas tantas barragens no Tâmega? 3 que neste momento estão em construção, e esta barragem aqui, e que foi definido na avaliação ambiental estratégica, e que obviamente foi extremamente contestada internacionalmente, mas nós aqui não ligámos rigorosamente nada. A razão foi que o rio Tâmega já estava degradado. Portanto, se já estava degradado, então podem-se construir mais barragens. Portanto, é claro que o resultado, e obviamente que isto vai contra a própria Diretiva Quadra da Água, que obriga a melhorar a qualidade dos recursos hídricos, portanto, foi exatamente em sentido inverso. Mas a decisão de fazer em Amarante foi realmente a situação de degradação que já se verifica no rio ao longo de todo o seu curso, e nós sabemos aqui, a barragem aqui abaixo, a situação calamitosa de degradação ambiental em que se encontra. Portanto, já que está degradado, então não há problema, vamos fazer mais barragens aí. E, portanto, é algo que, obviamente, eu, como técnico, também faço estudos de impacto ambientais associado a empreendimentos hidroelétricos, custa-me a maneira como toda esta situação se desenrolou. Por outro lado, também não queria, enfim, deixar passar em claro que uma das razões que é apresentada sempre nestes casos é que há, na construção de barragens hidroelétricas, é que há uma diminuição de emissões de gases de efeito de estufa. Há uma diminuição de emissões de dióxido de carbono, porque há produção de energia, poupa-se combustíveis fósseis e, desta maneira, portanto, existe essa diminuição. Ora, uma barragem que esteja poluída, uma albufeira que esteja poluída, a libertação não de dióxido de carbono, mas de metano, e o metano tem um efeito 100 vezes superior ao dióxido de carbono, portanto, na prática, é equivalente a uma central térmica. Portanto, uma barragem, uma albufeira eutrofizada, isto é, com uma grande carga orgânica, degradada, etc., tem emissões de gases que são equivalentes realmente a uma central térmica e, do ponto de vista de gases de efeito de estufa, portanto, os impactos que neste momento deviam ser medidos obrigatoriamente pela própria EDP, são realmente consideráveis. Finalmente, obviamente que não posso deixar de falar de todo o impacto, não só em Amarante, mas toda a zona envolvente, que tem a ver com a fragmentação da paisagem, que tem a ver com a própria zona de Alvão-Marão, uma zona de área protegida, claro, das cerca de 100 habitações que vão ficar submersas, de toda a paisagem que vai ficar alterada e dos impactos negativos que vai ter do ponto de vista turístico. Repare-se que vamos ter uma albufeira eutrofizada, com uma grande carga de matéria orgânica, que vai levar à produção, eventualmente, de algas tóxicas, de cianofícias, que são algas tóxicas que aparecem exatamente nestas situações de degradação e, portanto, do ponto de vista de abastecimento público, do ponto de vista turístico, etc., os impactos só podem ser negativos. Que é absolutamente lamentável que esta situação se tenha vindo a desenrolar até este ponto e que não tenham sido cumpridos aspectos absolutamente essenciais que estão na Declaração de Impacto Ambiental. Repare-se que a Declaração de Impacto Ambiental é de 30 de abril de 2010, portanto, 2 anos após, tem que se fazer um novo estudo. Portanto, o estudo anterior não tem qualquer validade, nem valia a pena estar a discutir uma coisa destas. De acordo com a legislação de impacto ambiental, não se pode, o empreendedor não pode fazer nada 2 anos após a emissão da Declaração de Impacto Ambiental. E, portanto, o que tem vindo a acontecer é que o que também estava definido, que era uma definição do plano de mobilidade, um programa de desenvolvimento regional, que devia ser estabelecido, nada disso foi rigorosamente feito e, pior ainda, os planos diretores municipais de todos os municípios estão suspensos
até que haja uma decisão. Portanto, praticamente a vida paralisou, os empreendimentos, os aproveitamentos. Eu há bocado falava aqui com alguém que tem também uma zona, uma quinta nesta zona, que está há 10 anos sem saber o que vai fazer, que tipo de investimentos. E praticamente toda esta situação já teve um impacto negativo económico e social muito prejudicial e obviamente não se pode arrastar e tem que haver uma decisão final. É bom, muito bom que haja esta participação pública, porque eu creio que é uma das forças importantes, aliás, eventualmente a mais importante, que pode vir a travar a barragem perante estes grandes interesses económicos, é realmente a movimentação popular. Obrigado.